e docente pela USP. Realizou seu estágio de pesquisa na Penn State University, nos Estados Unidos, e é professora da USP, onde, além das atividades de ensino, conduz pesquisas vinculadas ao programa de pós-graduação em educação e ao programa Interuridades e Ensino de Ciências. Desde o ano de 2016, coordena o grupo de pesquisa UAPEF, que é o Laboratório de Pesquisa e Ensino de Física, sediado na Faculdade de Educação, lá na USP. A Lúcia é uma referência na área da educação em diversos temas relacionados ao ensino de ciências, dentre eles o ensino de ciências por investigação, assunto que norteia os debates dessa semana. O ensino por investigação tem algumas características, entre elas, a criação de oportunidades para que os estudantes se engajem em perguntas de cunho científico. E foi pensando nesse espírito de perguntas que, para organizar a conferência de hoje, a Lúcia optou por uma dinâmica diferente, de modo que a nossa conversa vai ser organizada a partir de perguntas enviadas pelos participantes aqui do ENESI previamente para a gente. Eu vou convidar agora a professora Lúcia para vir à frente, para que a gente possa organizar e começar a nossa conversa. É que eu acho que esse ali não encaixa aqui. Não tem opção que outros que estão encaixando. Bom dia. É muito emocionante estar aqui. Quanto de vocês, quantas pessoas estavam presentes no primeiro ENESI, em 2017. O ENESI é uma iniciativa da professora Ana Maria Pessoa de Carvalho. Toda vez que eu vou falar da Ana, eu não falo sem uma chuva de emoções. A Ana, antes de se aposentar, ela sempre falava: a gente tem que fazer um encontro em ensino de ciências por investigação, para trazer professor para conversar com a gente. E ela já tinha se aposentado e eu tinha entrado na vaga dela por essas sortes do destino. E eu sempre protelava. Até o momento eu pensei: não, nós temos que fazer, porque se a gente não fizer, um dia a gente vai se arrepender. E a gente achou que o ENESI, o primeiro ENESI, fosse ter no máximo 80 pessoas, e caber no auditório da Faculdade de Educação. E quem conhece sabe que é um auditório diminuto. E a gente começou a receber inscrição, a um ponto que eu falava para ela: vamos encerrar a inscrição? Não, de jeito nenhum. Se for preciso, a gente vai para o Memorial da América Latina. Não foi preciso, mas a gente precisou achar um auditório maior. E é uma emoção imensa estar aqui hoje, nessa terceira edição do ENESI, um auditório tão cheio de pessoas com quem a gente convive direto e indiretamente. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada à pessoa do Luiz, que é o coordenador do evento, por aceitar essa empreitada para a gente fazer o terceiro ENESI. Muito obrigada pelo convite. Estou nervosa. Bom, como eu comentei, a gente recebeu mais de 20 perguntas para nortear essa conversa de hoje. Selecionamos algumas que imaginamos que não seriam tratadas em outras mesas do evento e que de alguma forma também reuniam tópicos para a Lúcia falar um pouquinho nessa apresentação, nessa abertura do evento. E para o nosso primeiro bloco de perguntas, eu convido a Adilane Vilas Boas, a Kelly Cristina Nogueira Souto e a Rosa Maria Pereira de Souza para lerem os questionamentos enviados. Se vocês puderem vir aqui à frente.
Bom dia, é um prazer estar aqui com pessoas tão queridas, né? Quando a gente consegue esse diálogo é muito importante. Eu sou a Kelly, sou professora, alfabetizadora, sempre me engajei no ensino de ciências. Tínhamos um grupo na minha sala de aula, que era coordenado pela professora Danusa, desenvolvemos várias pesquisas, no grupo do Luiz também, né? Tem muita gente aí, não vou conseguir falar o nome de todo mundo. Como professora, não formada em ciências, sou uma pedagoga e sempre também na sala de aula tive que dar conta do ensino de ciências. Então, minha pergunta aqui é a seguinte: o que podemos considerar realmente como uma prática investigativa? Por vezes, nós ouvimos relatos de práticas que consideram pesquisas, busca de dados, informações, insights a serem feitos pelos aprendizes como uma prática investigativa. Como definir fronteiras entre o que é e não é uma prática investigativa? Obrigada. Bom dia, professora, e bom dia, professores. Eu sou a Rosa Maria. Nós somos de Belém do Pará, da Universidade Federal do Estado do Pará. Nós estamos aqui com o nosso orientador, professor Malheiro, que tivemos muitos trabalhos aprovados, graças a Deus, né? E a gente tem muita pergunta, mas a gente vai fazer uma aqui. Professora, o ensino investigativo é uma didática de ensino. Fale sobre a diferença entre métodos e didática. Bom dia, Lucy. Eu sou a Adilane. Eu gostaria que você falasse em que o ensino no Brasil se diferencia de outros países. Se há algo especialmente considerado um jeitinho brasileiro de ensinar por investigação. Bom, eu agradecer a Kelly, a Rosa e a Adilane pelas perguntas. Eles devem ter reparado que a gente tentou colocar mais ou menos em blocos, que nos permitissem fazer uma discussão sobre esses elementos. Eu queria começar um pouco, então, falando sobre a própria ideia do ensino por investigação, e acho que, para isso, em muitas instâncias, para mim é difícil falar do ensino por investigação e não falar da alfabetização científica. A gente tem trabalhado nessa relação bastante intensa e profícua, encontrando nuances de semelhanças, embora entendamos que sejam coisas diferentes. Então, para começar a falar sobre o ensino por investigação, e especialmente essa ideia de ele é um método, ele é uma estratégia, em que perspectiva o ensino por investigação se associa a elementos da didática, acho importante retomar alguns elementos que trazem a história do ensino de ciências, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, né? Eu acho que muitos de vocês devem ter ouvido isso quase como um mantra de retomar o ensino por investigação, as ideias de John Dewey lá no começo dos anos 1900, né? Quando ele publica o livro Experiência e Educação, e que é um dos primeiros livros que começa a falar para a gente daquilo que hoje é óbvio, a necessidade de que a sala de aula acolha e trabalhe com aquelas vivências que os estudantes já têm, né? Se hoje parece óbvio, naquele momento não era. E aqui no Brasil, naquele mesmo momento, a gente tem o início da Escola Nova, que coloca no centro da discussão os estudantes. Um dos princípios, é muito difícil a gente falar de coisas complexas de maneira muito rápida, talvez por isso incorre em imprecisões, mas me perdoem por isso. Uma das ideias centrais da Escola Nova é que os estudantes pudessem ser protagonistas das suas ideias e do trabalho em sala de aula. Eu quero destacar esse fato, porque naquele momento era muito importante considerar que o sujeito estava no centro do processo. A pessoa,
estava no centro do processo. Isso foi muito marcante por diferentes anos e por longas décadas de se tentar entender como o ensino por investigação, como o ensino de ciências poderia acontecer. As primeiras marcas do ensino por investigação vão nos dizer da necessidade de que o estudante realize procedimentos. Então, quando ele está lá na sala de aula, tendo contato com os temas da ciência, parecia importante naquele momento que o aluno participasse desses processos de análise de fenômenos, de análise de problemas que eram apresentados a eles. O que é interessante é que naquele momento histórico ainda não se pensava, e, claro, por conta do próprio desenvolvimento das pesquisas, que não era suficiente que o estudante realizasse ações. Era necessário naquele momento que ele executasse esses procedimentos para que ele pudesse verificar ou comprovar ideias que ele já tinha aprendido em alguma perspectiva na sua aula teórica. Mas isso a gente está falando de um momento específico, como eu me rememorei ainda John Dewey no começo de 1900, mas para o ensino de ciências a gente vai ver isso aparecer de uma forma mais evidente nos anos 1950, 1960, até 1970. Acho que um outro recorte importante é a gente pensar que aqui no Brasil, algumas legislações, elas nos dão a evidência de o quanto o ensino de ciências é recente. A LDB de 1961 é a primeira LDB que apresenta a necessidade e a obrigação de que o ensino de ciências seja abordado em todas as escolas naquilo que hoje seria o nosso Fundamental 2. A LDB de 1972 é que vai instituir o ensino de ciências como obrigatório em todos os anos da escolarização básica. Eu quero dizer isso porque alguém que estava na escola em 1972, uma conta rápida que eu fiz aqui, essa pessoa pode ter terminado o seu doutorado, se ela passou pela educação básica, fez uma graduação, mestrado e doutorado, essa pessoa pode ter concluído o seu doutorado em 1996. Ou seja, a gente ainda tem professores que estão trabalhando na universidade, formando professores, formando profissionais das mais diferentes áreas, que vieram de uma realidade em que o ensino de ciências estava começando a acontecer. E a gente tem que questionar, especialmente, quem eram as pessoas então que estavam dando aula de ciências naquele momento. Bom, naquele instante, volto a dizer, era marca do ensino de ciências que os estudantes pudessem ter contato com conceitos e com procedimentos. Bem executando esses procedimentos, que eram vistos como aqueles que representavam a atividade científica, a pessoa conseguia se formar como cientista, ou a pessoa se formava como cidadão. Mas o grande foco naquele momento estava na formação do cientista, na formação do engenheiro. Volto a dizer, 1950, 1960. Se a gente anda um pouco mais no tempo, a gente vai perceber que a preocupação ela deixa de estar voltada apenas para os procedimentos e passa a ser uma preocupação voltada na resolução de problemas. Como na escola, a gente consegue fazer com que aqueles sujeitos que estão ali em sala de aula, nas aulas de ciência, possam resolver problemas que são apresentados a ele. E aí a gente tem a primeira mudança dessa ideia da investigação. Se inicialmente os procedimentos eram centrais, os estudantes comprovavam fenômenos que já tinham aprendido teoricamente, agora a ideia passa a ser resolver problemas que são apresentados a eles. Nesta ideia da resolução de problema, a gente vai ter ideias que, por exemplo, a professora Ana Maria menciona, da importância do grau de liberdade que uma atividade pode proporcionar aos estudantes. E esse problema pode ser, portanto, mais ou menos aberto. Quanto mais aberto, mais se entende que o aluno pode ter um envolvimento intelectual com aquela atividade que está sendo apresentada a ele. Acho importante dizer que isso começa a acontecer nos anos 1970, 1980. Portanto, algumas das pessoas que estão nesse auditório, e eu me incluo nelas, somos pessoas que estão sendo formadas na educação básica ali, com aquela perspectiva. Mas eu posso garantir a vocês, eu não tive essas aulas de ciências. As minhas aulas de ciências, na educação básica, infelizmente também no ensino superior, foram aulas memorísticas de ciência.
A gente decorava um conceito e muitas vezes não, algumas poucas vezes a gente podia vislumbrar aquele fenômeno numa atividade experimental que era apresentada a gente. Mas veja, nós estamos falando dos anos 1970, 1980, infelizmente isso ainda tem marcas nos dias atuais. Em aulas que a gente até reconhece como boas aulas de ciências, porque são aquelas em que os estudantes estão tendo contato com alguns processos que se assemelham a processos de construção de conhecimento em ciência. Mas a gente continua esse processo da nossa vida, e aí a gente chega nos anos 2000, especialmente 2010, em que a escola deixa de ser aquele lugar privilegiado para que os alunos tenham acesso à informação, porque a informação está em todo lugar, e deveria ocupar o espaço daquele lugar que ajuda o estudante a entender as informações, a entender os problemas e a se posicionar sobre essas informações e sobre esses problemas. E a gente tem uma outra guinada do ponto de vista do ensino de investigação, que deixa de ser, portanto, um procedimento ou um processo, e o mais importante se torna a relação que os sujeitos estabelecem entre si para dialogar sobre situações que estão no nosso dia a dia e que podem ser as mais duras que a gente já tem enfrentado. Nós acabamos de sair de um período de pandemia que deixou marcas em cada um de nós. Estamos vivendo agora um momento de mudanças climáticas que já anunciávamos como humanidade desde a década de 1970 e que foi negligenciado imensamente por anos. E só agora a gente começa a ver alguns lampejos na mídia de dizendo: que tempo é esse? É esse tempo que a gente já está vivendo de mudanças climáticas com eventos extremos, levando a perda de bens materiais, mas também da vida das pessoas, né? Isso tem relação com a ciência. Agora, isso está em sala de aula? De que forma isso chega em sala de aula? O ensino de ciências por investigação, a perspectiva que eu entendo que deveria ser trabalhada em sala de aula hoje em dia, ele modifica a ideia de que é o sujeito que está ali para aprender processos e procedimentos da ciência, mas é o sujeito que está na sala de aula, que traz para a sala de aula marcas do seu convívio social, marcas de outras vivências educativas e educacionais que ele tenha tido do ponto de vista formal ou não formal, e quando ele está neste caldeirão que é a sala de aula, ele convive com outras pessoas, que vêm de outras realidades sociais, que têm outras vivências, e que ele precisa dialogar, mesmo que aquela pessoa traga uma concepção de ciência, de vida, de sociedade, diametralmente oposta da que eu tenho. Mas se eu convivo com aquela pessoa, então por uma questão de própria humanidade, eu preciso dialogar com ela. Me parece que hoje, uma marca importante do ensino de ciências por investigação é a gente compreender que na sala de aula, menos do que o consenso, a gente tem que lidar com o dissenso, com as ideias diferentes. E ao dialogar com as ideias diferentes dessas pessoas que trazem as suas vivências distintas para a sala de aula, em algum momento eu consigo chegar a um consenso sobre as situações que estão em análise. Bom, com isso eu consigo olhar um pouquinho sobre como o ensino por investigação foi modificando, mas ainda não respondi as perguntas que as colegas trouxeram para nós. Voltando à questão de se o ensino por investigação é um método ou é uma didática, eu vou sempre defender o meu entendimento de que o ensino de ciências por investigação é uma abordagem didática. Isso porque entendo que não há uma atividade que, pensada a priori, é investigativa. Ela se torna investigativa no âmbito das relações que se estabelecem em sala de aula. E ela se torna investigativa muito pelo papel que nós, como professoras, temos na sala de aula, de entender como podemos dialogar com aqueles estudantes sobre temas que envolvem as ciências e que estão no nosso dia a dia.
Mas aí acho importante também fazer um adendo em relação à própria percepção de didática que tem. É muito comum, às vezes, a gente entrar numa aula de didática, eu não sei nas universidades de vocês, mas a minha universidade, infelizmente, é um pouco quanto senhora, e às vezes arcaica, e por isso as didáticas elas acontecem com estudantes de diferentes licenciaturas e não tem marcas de especificidades do conteúdo. Quando eu estou falando do ensino de ciência por investigação como uma abordagem didática, eu estou falando diretamente da relação das questões de ordem conceitual com aquilo que acontece em sala de aula. Entendo que o ensino por investigação pode ser visto como uma abordagem didática, porque é uma forma como nós, professoras de ciências, física, química, biologia, e vou incluir aqui as geociências, porque temos talvez aqui alguns colegas que trabalhem e venham dessa área, como nós dialogamos com os nossos estudantes, considerando as questões de ordem conceitual, mas não apenas elas. O ensino por investigação hoje também tem uma marca muito importante para a gente pensar na expansão daquilo que está em discussão em sala de aula. O ensino por investigação não dialoga apenas com os conceitos. Ele deve dialogar diretamente com aquilo que compõe a própria construção de conhecimento em ciência. Processos que nos permitem não apenas propor ideias, mas também avaliar ideias e legitimar ideias, seja no campo da escola, seja na sociedade. O ensino de ciências por investigação é uma estratégia? Eu não entendo como sendo. Se fosse assim, nós teríamos atividades que em qualquer lugar, qualquer escola que fossem implementadas, seriam investigativas. Isso é uma utopia. A atividade se torna investigativa na relação que a gente estabelece com os nossos estudantes. Por isso, o meu entendimento de que o ensino por investigação é uma abordagem didática. Acho que foi a Kelly mesmo, né, que perguntou sobre o jeitinho brasileiro, sobre se existiria um jeitinho brasileiro do ensino por investigação. Não tenho certeza disso, Adilane. Acho que tem tanta coisa que tem um jeitinho brasileiro e que talvez, nessa perspectiva do ensino por investigação, o jeitinho brasileiro seja boa coisa. Porque uma das dificuldades que a gente sempre encontra, ou que a gente sempre diz sobre a implementação do ensino por investigação, parece estar atrelada ao fato de que nós temos escolas com infraestrutura muito ruim. E eu estou enfatizando a palavra muito, de maneira deliberada. A gente pega, por exemplo, o censo escolar, ano a ano, a gente vai ver um cenário cada vez mais angustiante. Só vou citar um dado. 25% apenas das escolas brasileiras que têm ensino fundamental 1 tem laboratório de ciências. Isso quer dizer que 75% das escolas brasileiras que têm ensino fundamental 1 não tem laboratório. É comum associar o ensino de ciências ao laboratório, ainda que eu entenda que essa não seja uma associação suficiente. Mas o fato de não existir laboratório nos leva a termos que, em sala de aula, desenvolvermos outros tipos de estratégias para que o ensino de ciências possa acontecer. E não é sem espanto que a gente vê, por exemplo, nessas boas escolas de ensino fundamental 1, práticas investigativas acontecendo apesar de inexistir laboratório na escola, apesar de inexistir material didático que me permitiria fazer uma atividade experimental com os estudantes. Porque as nossas professoras, elas conseguem, em alguma medida, estabelecer aquilo que é central para o ensino por investigação, o diálogo com os estudantes. Então, se me parece que existe um jeitinho brasileiro, é aquilo que agora estão nos dizendo como o essencial,
o característico do que deveria ser o ensino por investigação. Olhar para os estudantes, entender quais são as vivências que esses estudantes têm, de que maneira essas vivências dialogam com a questão curricular e, como professora, de que modo eu consigo transformar estas questões, estas vivências, em elementos que podem ser debatidos em sala de aula. Bom, então, para dar sequência à nossa conversa, eu convido a Bernadette Fernandes de Araújo e a Marta Máximo para lerem as perguntas enviadas. Bom dia a todos, bom dia Lúcia, Luciana. Obrigada, Marta Máximo, do CETED do Rio de Janeiro, campus Nova Iguaçu, professora da Educação Básica do CETED de Física. Então, Lúcia, tentando contribuir com o debate, há muitas publicações com relatos de pesquisa e de práticas de ensino de ciências por investigação nos ensinos fundamental 1 e 2. Alguns artigos afirmam que seria mais fácil trabalhar o ENSE com esses segmentos. Contudo, no que se refere à autonomia intelectual, em princípio, os alunos do ensino médio teriam até maior possibilidade de desenvolver procedimentos, propor soluções, fazer inferências e elaborar novas perguntas. É um pouco do que observo com os meus alunos na minha realidade. Gostaria que você comentasse sobre isso, discutindo um pouco quais são os entraves e dificuldades de se desenvolver o ENSE no ensino médio, se são questões mais de condições de trabalho e dinâmica escolar, como você acabou de comentar nesse segmento, ou outros aspectos. Agradeço desde já. Eu vou ler então a pergunta da Bernadette, que acho que não veio, que também trata dessas questões das etapas. No processo de formação continuada de professores, na perspectiva do ensino de ciências por investigação, quais as maiores dificuldades encontradas com relação à materialização da abordagem na etapa do ensino médio? Legal. Obrigada, Marta, Bernadette. Acho que, para começar, eu diria que é difícil implementar um ensino por investigação em qualquer momento da escolarização. Acho que isso não está associado apenas ao ensino médio. Diria que já desde a educação infantil, em que a gente vê bons exemplos de atividades investigativas acontecendo, passando pelo Fundamental 1, Fundamental 2, mas também no ensino superior, é difícil implementar o ensino por investigação. Eu acho que isso acontece por várias razões. Algumas que são externas ao trabalho da professora e outras que são internas ao trabalho do professor. Dessas externas ao trabalho do professor, eu colocaria os elementos da cultura escolar. A gente tem um carinho desmedido, desproporcional e acho que até irracional ao currículo. E muitas vezes aquilo que está lá descrito no documento curricular, a gente tem uma ânsia de abordar aqueles elementos como se eles fossem uns únicos ou suficientes para a gente dar conta de realizar uma boa formação para os nossos estudantes. Eu já digo algo que eu já disse lá no primeiro NSI. A nossa BNCC é ruim. E do ponto de vista do ensino por investigação, ela é pior ainda. Porque ela nos faz rememorar questões de ordem conceitual. Apenas e tão somente. Portanto, para dar conta de implementar o ensino por investigação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transgredir. Acho que esse é um dos primeiros desafios. Como eu consigo transgredir o documento curricular? Isso não quer dizer que eu vou jogar fora. Isso não quer dizer que eu vou rasgar a BNCC. Isso quer dizer que eu consigo, como professora, portanto, uma profissional intelectual, encontrar as brechas em que aqueles aspectos conceituais e epistemológicos ali delineados possam ser mais bem trabalhados na relação com o que eu entendo como objetivos formativos para os meus estudantes.
Além disso, um outro elemento da cultura escolar, que parece que não impacta a gente, mas impacta diretamente, são as expectativas que pais, mães, responsáveis, os mesmos estudantes têm em relação às aulas. É interessante que quando a gente está no começo da educação infantil, no início do fundamental, os estudantes ainda não estão adestrados, desculpa de usar essa palavra forte, tudo que é feito na sala de aula é recebido com prazer. E tudo que é feito na sala de aula é recebido com entusiasmo. Mas a sala de aula vai vivendo uma coisa tão monótona, que dia após dia é a mesma coisa, que o aluno já entende mais ou menos como é estar ali. E ele sabe que, a depender da resposta que ele dê, não é a resposta que a professora quer ouvir, e aí ele deixa de dar resposta e deixa de fazer pergunta. Esse é um outro elemento absolutamente essencial da cultura escolar que a gente precisa romper. Fazer com que os nossos estudantes entendam que, como professora, quando faço uma pergunta, eu posso não ter a resposta. Porque eu quero ouvir o que eles estão trazendo para a sala de aula. Como nós conseguimos fazer isso? Ouvindo, né? E não desprezando o que os alunos trazem. Porque também é muito comum a gente entender que para fazer uma boa aula investigativa basta fazer pergunta. Se eu faço pergunta e não escuto a resposta, de nada adiantou. Estou contribuindo para construir aquele cenário em que os alunos aprendem que existe um jogo escolar que está sendo jogado ali. O outro elemento da cultura escolar que eu acho necessário que a gente coloque nessa equação para bem conseguir consolidar o ensino por investigação é o tempo de aula, né? Veja, eu sou formada em física e não baixou o tom de voz, não porque eu não gosto da física, muito pelo contrário. Mas é porque nós somos uma ciência quase marginal na vida dos estudantes. E em alguns momentos, a depender da estrutura do currículo na escola, a gente tem 2 aulas por semana. O que dá para fazer em 2 aulas? Nossa, dá para fazer um monte de coisa, porque os alunos aprendem um monte de exercício de bloquinho, subindo, descendo, né? Polia, circuito elétrico, mas eles não aprendem a discutir. Eles saem da sala de aula com a ideia de que a física é uma matemática aplicada. E eu tinha essa plena noção. Eu terminei meu ensino médio, querendo fazer licenciatura em física, porque eu falei assim, poxa, eu sei resolver esse exercício. Acho que eu vou ser uma boa professora de física. E, se me permite aqui a digressão, recentemente faleceu o professor João Zanetic, e ele foi meu professor no 2º semestre da graduação. E foi um choque, porque o Zanetic dava aula de graduação sem fazer uma única conta. As aulas de gravitação do Zanetic foram todas pautadas em Thomas Kuhn e Gaston Bachelard, discutindo ciência normal, quebra de paradigma, e foi a primeira vez que eu percebi que a física era um negócio bacana. Bom, mas me permite a digressão, vou voltar à questão do tempo da sala de aula. O Zanetic tinha isso também. Ele percebia que, talvez mais importante do que fazer os exercícios, que estavam lá na lista, que depois o monitor corrigia, era fazer essas discussões sobre o que é gravitação, de que maneira as ideias de gravitação foram sendo construídas e foram se modificando ao longo do tempo histórico. Isso demanda tempo, isso demanda conversa. E ele conseguiu, naquele semestre, com uma turma de pessoas que tinham acabado de entrar na graduação, fazer com que a gente percebesse que era importante fazer pergunta, porque ele escutava, ele respondia, ele considerava as perguntas que a gente fazia. Mas para isso eu preciso mudar o tempo da escola. E eu não quero dizer com isso que a gente precisa ter mais tempo para aula de física, química e biologia, ainda que eu acho que sim. Mas a gente conseguiu agora, né, meio aos trancos e barrancos, com essa reforma do ensino médio. Eu tenho várias restrições, talvez muito mais do que pensamentos positivos em relação a ela, mas aquilo que está lá dentro do itinerário formativo, se bem utilizado, pode nos ajudar a ganhar esse tempo mais lento de conversar com os estudantes, de entender o que eles pensam e de aprofundar questões. Eu não preciso usar os meus 50 minutos de aula para resolver exercício. Bom,
mudar esse tema? Não sei. Negociação. Nós, como professores, somos ótimos a negociar com os estudantes. A gente precisa aprender agora a negociar ali com as nossas coordenações. Mas tem um outro elemento que me parece importante também para consolidar o ensino por investigação em sala de aula, que é a própria concepção de avaliação. Na física, os exercícios dos bloquinhos são ótimos, porque eu consigo transformar todos eles em vários exercícios que são facilmente corrigidos. Isso para a gente que tem um monte de turma é ótimo, né? Eu não preciso pensar muito para corrigir prova. Mas isso avalia o que o aluno aprendeu efetivamente sobre física? Ou isso avalia o que ele consegue falar sobre aquele algoritmo que eu trabalhei em sala de aula? Então esse é um outro aspecto importante da gente considerar e que eu digo que estaria dentro das razões externas ao trabalho da professora que impacta a implementação do ensino por investigação. Mas eu acho que há outros. Há alguns que são de ordem interna ao trabalho da professora. E o primeiro deles me parece ser o fato de que nós não estamos acostumadas a aulas investigativas. Porque nós não vivemos, como estudantes, aulas investigativas. E quando a gente está lá, no quente da sala de aula, e um aluno faz uma pergunta, é muito comum a gente rememorar aquelas situações que a gente viveu como estudantes. E a minha querida professora Ana Maria já falava naquele livrinho da formação de professores de ciências, que é importante romper com o pensamento docente espontâneo. Mas é dificílimo romper com o pensamento docente espontâneo, porque ele é o primeiro que vem à nossa mente. O aluno faz uma pergunta, eu dou uma resposta, e vamos seguir. Isso é muito tradicional, isso é na vertente oposta da ideia do ensino por investigação. Acho que tem uma outra questão que está associada a um aspecto interno da professora, porque aí é uma crença que a gente tem, de que realizar aulas investigativas é dar conta de colocar em execução em sala de aula um método científico. Se eu sair perguntando para cada um de vocês, falar, você acredita no método científico? Eu duvido que alguém nesse auditório vai falar para mim, não, eu acredito no método científico. Porque a gente já foi tão massacrado de que não existe um método científico, mas talvez isso lá na sala de aula não reverbere da mesma maneira que deveria reverberar. E o que eu quero dizer por a gente acreditar no método científico é que a gente entende que trabalhar a investigação em sala de aula é apresentar boas questões para os alunos e eles vão responder aquelas questões. Mas essas questões são questões nossas, como professores, ou são questões do currículo. Não são dilemas que os alunos enfrentam. E quando a gente leva essas perguntas para os estudantes, é fácil com que, ao respondê-las, eles executem esse procedimento com etapas muitas vezes determinadas, se não de maneira clara, mas de maneira quase intuitiva, de que apresentou o problema, eu tenho que levantar a hipótese, e depois eu tenho que construir um arranjo experimental, eu vou coletar dados, eu vou organizar esses dados e vou chegar a uma determinada conclusão. Isso nos mostra essa força do método científico, mesmo que saibamos que ele não é suficiente para trabalhar um ensino por investigação. Este método científico está completamente associado a condições que são pré-estabelecidas para resolver aquele problema. Etapas, receitinha de bolo, que já, de novo, a professora Ana Maria, na década de 80, falava, isso não é um ensino por investigação. Porque o método é um procedimento. Então, Marco, ainda tentando te responder, quais são as dificuldades para implementar um ensino de ciências por investigação no ensino médio? Não me parece que haja dificuldades muito diferentes no fundamental, no médio e no superior. Elas são muito semelhantes, mas elas mudam na relação que a gente estabelece com o conteúdo. No médio, a gente tem uma ideia de que preciso aprofundar conhecimentos que os alunos já aprenderam lá no ensino fundamental. E por isso,
a gente tem uma tendência de imaginar que o ensino por investigação vai levar o estudante a uma estruturação conceitual que é mais pronta e acabada. Mas isso não existe. Ou isso seria contraditório com a própria ideia de ciências. Quero dizer de maneira mais clara que uma das grandes dificuldades de implementar o ensino de investigação é que a gente deixa de considerar que aquilo que a gente trabalha em ciência não são só os conteúdos. A gente tem utilizado muito no grupo de pesquisa uma ideia que vem de pesquisadores dos Estados Unidos, que nos falam sobre a importância de abordar em sala de aula os domínios do conhecimento científico. A ideia dos domínios do conhecimento científico é você pensar no conhecimento científico e como ele se ramifica em outras coisas para além da conceitual. Um dos domínios é exatamente conceitual. São as leis, os conceitos, as teorias e os processos que eu uso para raciocinar cientificamente. Mas isso não é suficiente para apresentar aos estudantes os conhecimentos científicos. É necessário também que os estudantes tenham contato com o domínio epistêmico do conhecimento científico. O que é o domínio epistêmico? É eu saber por que eu sei uma coisa. Eu conseguir falar para outra pessoa por que eu estou entendendo que determinado conceito é de determinada maneira. Quais são as razões que, tendo experimentado uma atividade, seja do âmbito formal, no laboratório de sala de aula, seja da minha vivência cotidiana, eu consigo dizer, isso acontece por tal fato. Isso estaria transitando dentro do domínio epistêmico. E algo essencial do ponto de vista da construção de conhecimento na ciência. Um bom conhecimento científico, ele só é aceito na comunidade científica porque ele passa por essa avaliação que leva em consideração quais são os fatos, as evidências, os dados que eu utilizo para sustentar essa ideia que eu estou apresentando para outras pessoas. Além disso, é importante que na sala de aula a gente dê conta de trabalhar com os estudantes o domínio social do conhecimento científico. É muito comum que quando a gente vê a palavra social, ouve a palavra social, a gente fala, então é aquilo que se relaciona a como a sociedade utiliza esse conhecimento. Não é isso. A ideia do domínio social do conhecimento científico é que os nossos estudantes possam entender de que maneira o conhecimento é aceito dentro de uma comunidade científica. Vou dar um exemplo simples. A gente acabou de passar por uma pandemia e, infelizmente, os muitos negacionistas que foram aparecendo, inclusive o ex-presidente, dizia para a gente que como é possível ter uma vacina tendo sido feita em tão pouco tempo. A pandemia foi deflagrada pela OMS em março e em dezembro, vocês devem lembrar, daquela foto de uma senhorinha inglesa já recebendo a vacina, a primeira dose da vacina. Passaram aí 9 meses. Quantas e quantas doenças a gente demorou para ter vacina? E por que a gente pôde ter vacina? A gente sabe os procedimentos por meio dos quais se pode desenvolver uma vacina e se deve fazer bons testes para a vacina, para que uma vacina possa ser comprovada com eficiência e eficácia. Esses protocolos não são gerados da cabeça de um único sujeito. São negociados na comunidade científica e são acertados na comunidade científica de que eles são válidos. Isso faz parte do domínio social do conhecimento científico. Se eu não discuto isso em sala de aula, o meu aluno pode sair da sala de aula de ciências pensando assim, mas essa ideia é da cabeça daquele sujeito só, não foi avaliado por outros. Quando a gente coloca o domínio social do conhecimento científico em discussão, a ideia é que os nossos alunos possam compreender que esta construção é uma construção social e ela é avaliada socialmente. E, num âmbito quase utópico, esta avaliação se dá sem considerar status do cientista. Porque muitas vezes essa avaliação é feita às cegas. É feita sem eu conhecer quem está avaliando o meu trabalho, sem eu saber o trabalho de quem eu estou avaliando. Portanto, características subjetivas que sempre vão existir, talvez
tenham menos terreno para progredir. Veja, eu estou enfatizando a ideia do domínio social, porque me parece que nos dias atuais ele é essencial de ser trabalhado em sala de aula, para que os nossos estudantes possam compreender que aquele conhecimento não é construído da mente de um gênio ou de uma gênia. É algo que é escrutinizado, que é debatido, que é pensado e em alguma perspectiva se mantém. Até um dado momento em que de repente vai ser superado por uma nova ideia. Mas eu falei até agora de 3 domínios do conhecimento científico: o conceitual, o epistêmico e o social. A gente tem trabalhado também muito no nosso grupo de pesquisa com o domínio material do conhecimento científico. Isso se relaciona não apenas aos materiais concretos que a gente tem em sala de aula, mas também aqueles intelectuais que são construídos no âmbito da investigação para dar sentido àquilo que está sendo estudado. Todas as vezes que, como estudante, eu vou fazer uma experimentação, coleto dados, coloco numa tabela e transformo isso num gráfico, eu estou transitando dentro do domínio material. Todas as vezes em sala de aula em que a gente chega a uma equação algébrica sobre um determinado fenômeno, eu estou transitando dentro do domínio material. Bom, ainda tentando responder a difícil pergunta de como implementar o ensino de ciências lá no ensino médio. As dificuldades elas vão ser, como já disse anteriormente, semelhantes no fundamental, no médio e no superior. Mas me parece que uma das grandes chaves seria a gente considerar que aquilo que está sendo trabalhado em sala de aula, ao pensar no ensino por investigação, uma vertente atual, não são apenas as questões de ordem conceitual, mas especialmente aquilo que transita, que circunscreve a própria construção de conhecimento em ciência, e os processos que são utilizados para avaliar e validar esses conhecimentos. E aí eu vou voltar ao documento curricular que eu trouxe lá na abertura da resposta dessa pergunta. Quando a gente está no documento curricular, e aí vocês me permitam aqui um pouco de incoerência, apesar de não gostar da BNCC, eu acho que a BNCC do médio tem mais qualidade do que a BNCC do fundamental, porque no fundamental as habilidades estão completamente descritas, e a do médio, apesar de estarem descritas, elas não estão tão fortemente relacionadas às questões de ordem conceitual. O que aparece ali nas habilidades são temáticas, e, portanto, a minha possibilidade de transgressão se abre ali naquele momento. Nesta perspectiva, entendo que a BNCC do ensino médio oferece essa oportunidade para que a gente faça investigações que não são apenas de ordem conceitual, mas são investigações que vão fazer com que os estudantes possam se envolver com aquilo que a gente tem chamado de práticas epistêmicas, que não são apenas atividades do ponto de vista experimental, mas são, sobretudo, atividades do ponto de vista intelectual, de análise crítica de situações, de análise crítica de informações, de estabelecimento de formas de investigar uma determinada questão. Isso compõe a ciência, assim como os conceitos. Mas a gente tem enfatizado fortemente a questão de ordem conceitual como a marca para o desenvolvimento do ensino por investigação. E talvez seja este o grande elemento que parece tornar difícil implementar o ensino por investigação lá no ensino médio. A nossa ênfase é chegar a uma precisão conceitual que, infelizmente, não existe nem no âmbito da ciência. No nosso terceiro bloco, a gente tem uma pergunta da Flávia Nascimento Ribeiro. Então, eu vou ler a pergunta da Flávia. A Flávia pergunta como podemos trabalhar o ensino de ciências por investigação na formação das pedagogas e dos pedagogos. Eu tenho a sorte de trabalhar numa faculdade de educação. E tem alguns colegas aqui que eu sei que trabalham nos
estudos, né, mais da ciência básica. Na Faculdade de Educação a gente vive numa miscelânea. É uma miscelânea legal. Nesse semestre eu dou aula na graduação apenas para licenciatura em Física. Mas no semestre passado eu tinha licenciatura em Física, licenciatura em Matemática e licenciatura em Química. E no próximo semestre eu vou ter a Pedagogia também. Esse preâmbulo para dizer que a cada turma a gente vai ter desafios diferentes. E é muito interessante que quando eu estou com os alunos da licenciatura em Física, Química ou Matemática, eu preciso convencê-los de que a escola é legal. Porque eles acham que os conceitos são pacanésimos. Quando eu estou com a pedagogia, é o contrário. Tudo que é de ciências é horroroso. Normalmente eles já foram para a pedagogia porque eles não gostam de física e de matemática. E aí o meu convencimento com eles não é de que a escola é legal, porque eles já acham a escola legal. Meu convencimento com eles tem que ser de que a ciência é legal. Bom, pensando nessa perspectiva, eu consigo não só imaginar a formação dos pedagogos para trabalhar o ensino de investigação, mas também os licenciados em ciências para trabalhar o ensino de investigação. E eu quero deixar muito claro aqui que os nossos e as nossas colegas pedagogas e pedagogos são ótimos em implementar o ensino por investigação, porque eles conseguem conversar com os estudantes. E a gente das ciências, das licenciaturas, a gente acha, desculpem a generalização, porque a gente sabe o conteúdo, o que eu preciso é adequar só o meu discurso para que meus estudantes entendam as ciências. E não é isso. O ensino por investigação demanda, como eu já disse anteriormente, uma escuta muito atenta, a possibilidade de fazer com que os alunos dialoguem entre si a partir daquelas temáticas que eles já vivenciam, e isso demanda fazer perguntas e escutar. Então, se me perguntam como podemos trabalhar o ensino de ciência por investigação na formação dos pedagogos, eu vou dizer que a gente também precisa se preocupar na formação do ensino de ciências por investigação dos nossos licenciados. E vou deixar explícito mais uma vez. Não é porque sabemos conteúdo científico e passamos por aula de laboratório que a gente sabe colocar investigação e implementação em sala de aula. Isso é necessário, mas não é suficiente. Bom, como é que eu formo, então, essas pessoas, sejam pedagogos, sejam licenciados, para implementar o ensino por investigação em sala de aula? Primeira coisa, a gente precisa passar a considerar de maneira séria a epistemologia da ciência como um tema na formação dos professores. Me ressinto muito que na minha universidade, na formação, especialmente dos licenciados em Física, que são aqueles com os quais eu tenho um contato mais direto, há uma disparidade em termos de apresentação conceitual e apresentação de temas da epistemologia da ciência. No meu curso de licenciatura em Física, eu tive aulas de história da física clássica, história da física moderna, evolução dos conceitos de física, mas eu aprendi epistemologia no curso de graduação com o João Zanetti, que me parece o arranjo perfeito. Você discutir as questões de ordem conceitual ao mesmo passo que você discute as questões de ordem epistemológica, histórica e filosófica da ciência. Então isso é essencial. Como a gente vai fazer isso? Aí começam as outras perguntas. Porque, infelizmente, a gente ainda tem muitos modelos de formação de professores que são 3+1. Não sei se essa nomenclatura é reconhecida por todo mundo. 3 anos de discussões de ordem conceitual e 1 ano de discussão de ordem didática. Sem associação entre as questões. Vocês vão dizer, poxa, mas você está sendo contraditório, você está falando de epistemologia, mas agora você está falando de didática. Mas eu estou entendendo que essas questões de ordem epistemológica, muitas vezes, apenas acontecem
nas disciplinas de ordem didática. E eu acho que não deveria ser assim. Entendo que seria importante, naquelas disciplinas de temática mais conceitual, que as próprias questões históricas, filosóficas e epistemológicas das ciências estivessem inclusas. Por que eu penso isso? Porque o ensino por investigação, como eu já disse anteriormente, não deve se centrar apenas naquilo que é o domínio conceitual do conhecimento científico. Se as questões de ordem social, material e epistêmica são importantes para o desenvolvimento do ensino por investigação, eles precisam ser trabalhados junto com as questões de ordem conceitual. Bom, mas aí a gente tem um panorama um pouco desenhado para os cursos de licenciatura, porque, apesar de difícil, talvez eu possa conversar com meu colega lá que dá Mecânica 1, que ele precisa abordar as questões históricas, filosóficas e epistemológicas na sua aula de Mecânica 1. Vai ser fácil? Não. Cada um de vocês que estão nos institutos ou nas faculdades de educação, vocês sabem que esse diálogo, ele quase não existe. Mas é um caminho que a gente pode tentar. Agora, a questão é com a pedagogia. Eu estou na faculdade de educação. E aí eu não sofro o preconceito de aquilo que você faz é de menor valia. Porque, né, quem está lá nos institutos de origem, física, química, biologia, sempre é questionado. Isso aí que você faz não é ciência, não. Mas eu também sou questionada por isso. E os meus colegas da história da educação, da sociologia da educação, da psicologia da educação, eles acham que educação é isso. Educação é saber sobre história, filosofia, psicologia da educação. Mas não sobre conteúdo. Esse negócio de conteúdo, assim, qualquer coisa, o professor precisa saber só discutir com os alunos em sala de aula. Discutir o quê? Discutir que hoje o dia está quente, que o dia está frio, ou discutir as mudanças climáticas? Como é que eu discuto mudança climática com criança do Fundamental 1? E aí é a questão da ordem da abordagem didática que eu estou falando sobre o ensino por investigação. Discutir com os estudantes, entendendo qual é o público com o qual eu estou trabalhando agora, quais são as vivências que esses alunos parecem ter e que eu posso discutir ou descobrir melhor conversando com eles e fazer esse diálogo com as questões de ordem conceitual. Na Faculdade de Educação, infelizmente, nesse momento, a gente tem dois créditos, que seriam 2 horas de trabalho por semana ao longo do semestre para fazer essa discussão com os meus formandos, com os meus pedagogos. É insuficiente? Ok, mas é o que a gente tem. A gente poderia pensar em lutar por reformas da formação dos professores. Eu tenho até medo de dizer isso, porque hoje em dia o que eles estão falando é para atrelar a BNCC, e aí a BNCC cai, e aí os professores vão fazer o quê? Né? Se for formado no documento curricular, não existe mais. Mas, do ponto de vista da ideologia, ou do ideal, talvez seja a palavra mais adequada, entendo que seria absolutamente essencial a formação de professores que vão colocar em implementação o ensino por investigação em sala de aula, que eles compreendam que aquilo que está sendo ensinado em sala de aula do ponto de vista da ciência é também a própria atividade científica. Como a atividade científica pode ser conhecida e reconhecida pelos meus estudantes, que vão estar na educação básica, como algo que não é da mente de gênero, é uma construção social. E por ser uma construção social, uma construção humana. E por ser uma construção humana, ela está fadada a ter subjetividades, preconceitos, falhas e erros. Mas isso é ciência. Se eu não discuto isso, talvez os meus próprios professores consolidem uma ideia de que a ciência tem resposta para tudo. E resposta boa para tudo. E aí o nosso estudante chega lá na sua vida e está lá no Rio Grande do Sul, tendo perdido a sua casa ontem, e vai dizer, mas eles estão falando que essas mudanças climáticas estão acontecendo pelo menos desde 1970 e nada foi feito? Então para que serve a ciência? De nada. E talvez estejamos com professoras e professores fomentando de maneira inconsciente terreno para crescimento negacionista. Eu quero dizer muito claro,
para mim, uma das grandes chaves na formação de professores, hoje em dia, é a gente ter condições de fazer com que as pessoas compreendam que aquilo que está em ciência em sala de aula deveriam ser os processos pelos quais a ciência entende os problemas do mundo natural e busca trazer soluções, ainda que paliativas, para aqueles problemas que estão acontecendo agora. Senão, nós podemos criar perspectivas dogmáticas de ciência que menos podem contribuir para a formação do sujeito e mais para a formação de extremismo, que a gente já viu na nossa história recente, que não nos oferece uma saída para um mundo mais justo e mais equitativo. Para encerrar essa etapa da conferência, eu queria convidar a Júlia Torres de Deus Franco para ler a pergunta enviada. Bom dia a todos, bom dia professora Lucy. Eu sou Júlia, venho lá da UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, lá da Bahia, Ilhéus. Atualmente estou mestranda do programa de pós-graduação em Educação, Ciências e Matemática e tenho pesquisado tanto sobre ensino por investigação quanto alfabetização científica e avaliação da aprendizagem. E a minha pergunta ela vai nesse sentido. Durante as pesquisas, a gente vê que a avaliação da aprendizagem no ensino por investigação apresenta para uma dificuldade de compreensão da definição da concepção de avaliação da aprendizagem, a partir dos princípios do ensino por investigação. Então, quais seriam as vias para consolidar os elementos formativos da avaliação da aprendizagem do contexto do ensino de ciências por investigação? Obrigada, Júlia. Para responder a pergunta da Júlia, eu vou fazer um preâmbulo que talvez seja mais longo que a resposta que eu vou dar para ela. Porque eu acho que para a gente falar em avaliação, do ensino de investigação, também é importante a gente falar daquilo que, não só o que a gente, como professora, está avaliando em relação aos nossos estudantes, mas a nossa avaliação da nossa própria prática. Então, para isso, eu gostaria de trazer alguns elementos que me parecem que são muito usuais de serem utilizados como características do ensino por investigação. Por exemplo, o ensino por investigação parece ser reconhecido como aquele ensino em que há realização de atividade experimental por meio de um método para a observação de um fenômeno. Ele parece estar atrelado à ideia de que é importante que haja a participação dos estudantes na realização de procedimentos experimentais. Ele parece estar atrelado à ideia de que o professor que está na sala de aula é o condutor das discussões, de que a investigação está voltada para a aprendizagem de conceitos e que essa aprendizagem deve ser uma aprendizagem individual. Eu não acredito em nenhuma dessas características como representativas do ensino por investigação, no que a gente tem discutido nos dias atuais. Para mim, o ensino por investigação hoje em dia demanda envolvimento intelectual dos estudantes. O que é isso? Ele apresentar suas ideias a partir da sua vivência, sem se preocupar em que aquilo está sendo avaliado pelo professor como certo ou errado. Para isso, o ensino por investigação deve acontecer na sala de aula com uma perspectiva de participação pública. Deixa eu me explicar em relação a isso. Quando a gente vai fazer a avaliação dos alunos, a gente faz a avaliação do ponto de vista privado. A prova, ela é individual. A nota que eu atribuo ao aluno é individual. Quando o aluno faz uma pergunta, é uma pergunta de uma dúvida que ele tem. O ensino por investigação, na perspectiva atual, demanda a participação pública. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, como estudante de sala de aula, eu tenho responsabilidade por aquilo que meu colega está dizendo também. Então, quando ele fala algo e eu discordo, eu não vou ser incivil, mas eu vou dialogar com ele sobre por que eu discordo. Quais são os elementos de diferença das nossas percepções sobre essas questões?
Que medida nós podemos trabalhar junto para que aquela ideia possa ser mais bem elaborada? Isso é o que eu estou chamando de participação pública. Participação pública demanda respeito. Respeito à opinião divergente, respeito ao meu colega, mesmo quando ele traga essa opinião completamente divergente. Mas isso é papel da escola, isso é papel da educação. Formar pessoas que não só vão aprender as coisas que depois vão ser devolvidas lá na prova, naquela perspectiva individualizada. Eu entendo também que o ensino por investigação hoje em dia demanda análise crítica de ideias. E essa análise crítica de ideias não é só a minha. Se eu estou falando em participação pública e responsabilidade minha como estudante na formação do meu colega, a análise daquilo que o meu aluno traz, do que o meu colega traz, precisa ser feita. Porque nós vivemos uma sociedade injusta, racista, machista, e que muitas vezes sequer a gente se dá conta de que estamos reproduzindo comportamentos injustos, machistas, racistas. E ao dialogar com o nosso colega, a gente pode fazer, inclusive, com que ele perceba isso. Vai dizer, mas isso é ciência? É, porque a ciência está nesse mundo machista, racista e injusto. Entendo que o ensino por investigação tem também uma relação direta com observações que têm propósito. Não vou sair olhando o mundo para contemplar tudo que é bonito. No ensino por investigação, normalmente a gente tem uma pergunta colocada e o que eu quero observar é para tentar obter informações, dados que me permitam responder aquela pergunta. Ou seja, não é tudo que eu vou observar. Eu vou observar com uma ideia, com um foco direcionado. Eu entendo que o ensino por investigação tem relação, inclusive, com a geração de novos problemas em decorrência de análise de situações, fenômenos e conhecimentos. E com isso eu quero dizer, ele não vai se encerrar. Viu, Júlia? Eu posso até avaliar uma questão pontual, mas se a ideia do ensino por investigação é que ele gere novos questionamentos, você não finda o processo. Ele próprio está se retroalimentando para que os alunos busquem soluções para essas novas perguntas que inicialmente pareciam que eles nem tinham. Entendo que o ensino por investigação, ele demanda, portanto, essa aprendizagem que é uma aprendizagem social, que inclui modos de interação em sala de aula. E esses modos de interação são fomentados e organizados pela professora e pelo professor. Lembra que eu falei anteriormente do professor como condutor? O ensino por investigação na vertente atual não pensa nisso. Porque eu não conduzo, porque eu não sei onde vai chegar. A ideia é o processo, a ideia é o debate, a ideia é o envolvimento que os alunos possam ter com essas práticas epistêmicas, com essas práticas sociais da ciência. Isso demanda, como eu já disse anteriormente, uma mudança, inclusive, da concepção do tempo escolar para a aprendizagem. O que meu aluno aprende? Porque é fácil avaliar quando eu me pauto apenas na questão de ordem conceitual. Mas se os elementos epistêmicos, sociais e materiais da ciência estão em voga, eu preciso avaliar isso também. E essa avaliação é mais demorada, porque muitas vezes eu não consigo ter resposta para ela com uma prova, uma questão que eu coloco no vestibular. Bom, Júlia, não respondi a tua pergunta, mas eu entendo que, considerando alguns desses elementos, a gente passa a ver a perspectiva do desenvolvimento do aluno a partir desse processo. E por isso, essa avaliação teria de ser alterada. Mas se me permite, então, porque também como física, a gente às vezes gosta de umas coisas pontuais, né? Diretas, é bom a gente poder anotar também, né? Eu diria que, para a gente, nesse momento, a chave está nos domínios do conhecimento científico. Como eu consigo fazer avaliações dos meus estudantes que possam considerar o envolvimento que eles têm com questões de ordem conceitual, epistêmica, social e material. Acho que é isso, Luciano. Bom, obrigada, Lúcia.
antes da gente terminar, eu tenho uma última pergunta para fazer, né? Já que eu tive o privilégio de estar aqui, eu tenho o privilégio de uma pergunta. Que eu queria saber de você o que você tem visto de novo no campo, resultados de pesquisa que tem promovido os novos debates, e também se você consegue dizer para a gente um pouquinho de quais são lacunas ainda na área do ensino de ciências por investigação, novas perguntas, né, que a gente pode fazer como pesquisadores para a área se fortalecer e seguir caminhando. É difícil responder essa pergunta quando a gente está ali na fronteira, né? Eu vou dizer algo que quase chega num tom do polêmico, mas não é. Eu tenho percebido que, frequentemente, as publicações internacionais têm deixado de usar a palavra inquiry, que a gente tem traduzido como investigação. Isso pode acender um sinal de alerta, quase dizendo assim, o ensino por investigação não está mais em voga lá fora. Eu não acredito nisso. Eu acho que eles mudaram as palavras. Porque essa ideia do inquiry, para tradução direta, a gente poderia ter uma tradução de inquérito, que parece que é uma pergunta atrás da outra. Isso pode remeter a um método, a uma estratégia. A gente tem sorte aqui no Brasil, que parece que o termo ensino por investigação está ok, né? Diferente da alfabetização científica, todo dia eu ainda tenho que falar alfabetização, letramento científico. Mas o ensino por investigação está ok, a gente conversa bem com as outras pessoas e vamos indo embora. Eu acho que isso tem uma relação com aquela especificidade lá do jeitinho brasileiro de fazer o ensino por investigação. Porque a gente entendeu lá de trás que a investigação era aquilo que demandava colocar o aluno no centro do processo. Isso ainda continua, mas não é só ele. Como eu disse inicialmente, hoje em dia a gente está olhando a relação que esse sujeito estabelece com outros sujeitos. Então não é ele, não é o indivíduo, é o grupo. Então esse é o primeiro aspecto, né, que eu vejo diminuir o número de publicações lá no exterior em relação ao ensino por investigação. Isso quer dizer que o NSI está fadado a terminar? Não, de jeito nenhum. Acho que o NSI ainda vai ter muita vida, uma vida muito longa por aí. Mas a gente tem que começar a pensar em de que maneira, portanto, essa investigação se apresenta. Essa ideia não é uma ideia nova, mas tem muitos autores que já estão, já desde os anos 2010, falando da necessidade da gente trabalhar de maneira concatenada a argumentação, a investigação e a modelagem. Eu posso só estar trazendo uma dificuldade em termos de palavras, porque elas vão acontecer ou deveriam acontecer de maneira congregada. Se eu tenho uma investigação, eu não resolvo aquela investigação sem argumentação com os meus colegas. E o grande intuito dessa investigação é que a gente possa chegar a um modelo, a uma modelagem sobre uma determinada situação. Mas eu não preciso fazer isso só nessa linha direcional que eu mencionei. Eu posso começar uma discussão em sala de aula a partir da argumentação de uma alegação que eu trouxe para os meus estudantes, em que eles vão buscar informações em diferentes contextos, realizando uma investigação que pode ser experimental ou não, e a partir dessas informações que eles coletam, eles conseguem construir explicações para aquela situação que vai sendo cada vez mais refinada a partir de movimentos argumentativos que são estabelecidos em sala de aula. Assim como eu posso começar uma aula apresentando um modelo explicativo para meus alunos e a gente entender se aquele modelo ele vale para quais condições. E aí eu tenho que me embrenhar em tarefas que são argumentativas e que são investigativas. Ou seja, eu vejo muito claro um movimento lá fora e aqui também no Brasil de expansão dessa ideia da investigação para a gente congregar elementos que são práticas epistêmicas da ciência. Eu estou dizendo aqui, com todas as letras, que a gente pode abrir o leque das práticas epistêmicas e defini-las das mais diferentes maneiras, mas eu entendo que a investigação, a argumentação e a modelagem são grandes práticas
epistêmicas das ciências que podem e devem ser trabalhadas em sala de aula. Ao fazer isso, a gente coloca, como eu já disse anteriormente, o estudante no centro do processo na relação com os outros sujeitos. E o debate vira menos, talvez, das questões de ordem conceitual e mais das questões de ordem da construção do conhecimento, da avaliação do conhecimento e do desenvolvimento do pensamento crítico. Um pensamento crítico tão necessário nos dias atuais. Sempre foi, mas eu acho que hoje em dia é mais escancarado para a gente, né? A gente conhece e reconhece as falhas epistêmicas dos outros de maneira muito mais evidente. E muitas vezes a gente reconhece porque a gente não concorda com elas, mas a gente tem que conviver com essas pessoas, como grupo e em grupo. Então, essa é uma leitura do ensino por investigação que, embora não seja nova, ela tem aparecido de maneira muito clara em diferentes trabalhos, seja aqui no Brasil, seja no exterior, da necessidade de que a investigação seja alargada nessa perspectiva de congregar mais elementos que compõem a própria atividade científica do que apenas e tão somente a investigação. Para concluir isso, eu queria falar da alfabetização científica, porque ainda que a gente possa, talvez, trabalhar a alfabetização científica de outra maneira, a própria ideia de alfabetização científica que se tem nos dias atuais, e essa ideia que eu estou defendendo, ela se relaciona a uma participação social do sujeito para transformação social. Esta perspectiva de alfabetização científica só me parece possível quando a gente efetivamente possibilita o desenvolvimento de agência epistêmica aos sujeitos. Como eu desenvolvo a agência epistêmica dos sujeitos? Quando eu dou possibilidade para que ele dialogue em sala de aula. Quando eu dou corresponsabilização para esse sujeito, para que aquilo que está sendo dito por outras pessoas seja por ele avaliado e ressignificado e ampliado essa ideia. Eu só consigo isso se a sala de aula permite que os alunos tenham contato com formas de construção de conhecimento na ciência e não apenas conceitos canonicamente já pré-estabelecidos. A gente tende, como professora, a avaliar aquilo que é canonicamente aceito. E eu visto essa camisa para mim, tá? Lá na hora da sala de aula, muitas vezes o aluno faz uma pergunta, ou eu faço uma pergunta para ele dá a resposta, aquela resposta que eu queria, eu vou embora. Né? E eu não estou errado em fazer isso. Porque eu não sei se aquilo que o aluno falou, que para mim parece que está certo, é compartilhado pelas outras pessoas. A educação parte do pressuposto que a gente precisa ter debate, que a gente precisa conhecer o que as outras pessoas entendem sobre uma determinada situação. Me parece que essa visão mais alargada da investigação, em que a argumentação e a modelagem também acontecem de maneira conjunta, talvez permita o desenvolvimento dessa agência epistêmica dos estudantes. Em permitindo o desenvolvimento dessa agência epistêmica dos estudantes, talvez eu tenha possibilidade para o desenvolvimento dessa alfabetização científica, que vai levar à participação social, e essa participação social, talvez, o meu sonho, mas acho que o sonho de outras pessoas aqui também, levaria a uma sociedade menos injusta, mais igualitária, e uma sociedade que tenha consciência dos seus preconceitos, muito mais apenas do que os conceitos que a gente trabalha na sala de aula. Acho que é isso. Obrigada. Eu que agradeço você pela resposta. Agradeço pela excelente conferência, por todas as reflexões suscitadas. Antes de terminar, queria te passar a palavra novamente, se você quiser falar algumas palavras de encerramento, e depois chamar a comissão que tem alguns recados para vocês, tá joia? Eu já lembrei aqui da Ana Maria, mas eu preciso lembrar da professora Miriam que trazia o Chique. A gente tem sorte na vida. E uma das minhas sortes foi entrar na faculdade de educação quando a Miriam ainda estava muito ativa.
E um dia eu estava indo para aula e ela também, era a primeira aula do semestre, e a Miriam falou, eu estou muito nervosa. Eu, por que, Miriam? Porque é minha primeira aula com essa turma, eu sempre fico nervosa. Eu quero lembrar da Miriam aqui porque eu estou nervosa. Mas eu quero lembrar da Miriam também porque eu estou nervosa, porque é muito comum a gente fazer uma fala que a gente tem um PowerPoint. E aí a Miriam dizia que o PowerPoint é o karaokê de intelectual. E eu estava sem meu karaokê aqui. Então, me desculpem pelas falhas, mas eu vou estar aqui todos esses dias no evento. A gente pode debater e aprofundar algumas ideias. Queria agradecer a comissão organizadora mais uma vez pelo convite. Queria agradecer as perguntas que vocês mandaram. Elas foram um bom momento de conversa interna. Eu posso dizer sem sombra de dúvidas que eu dormi e acordei pensando nas perguntas de vocês. Hoje em dia eu acordei às 5h18 da manhã, porque eu estava nervosa para responder essas perguntas. Muito obrigada. Pessoal, só alguns avisos aqui rapidinho. A gente vai ter agora o momento do coffee break, que está passando o saguão aqui onde foi o credenciamento, vocês já vão avistar. Mas às 11h30 a gente tem a primeira rodada dos pôsteres, que vai ser no segundo saguão, que está após o coffee break. Nesse espaço vocês também vão ter banheiro, água. E os pôsteres estão numerados, então se alguém ainda não sabe qual é o número do seu pôster, próximo ao credenciamento tem uma folha com os números e os banners onde vocês podem colocar. Depois, 1h, a gente tem um intervalo para o almoço. E aí vocês podem tanto almoçar na praça de serviços, que está à direita aqui do CAD, e tem no mapa para vocês. Tem o restaurante do Instituto de Ciências Biológicas também. E tem o restaurante universitário que fica aberto até às 14 horas. 2h30 a gente retorna para a apresentação dos pôsteres. E às 16h30 a gente tem nossa primeira mesa redonda do evento, tá? Agora a gente tem uma parte boa, né? Que é um sorteio de uns livros aqui de autores da casa. E a gente vai fazer aqui pelo evento. Genivaldo Gomes Cândido, tá aí? Tá rodando aqui o próximo. Ana Cristina Rodrigues Barbosa, tá aí? Aí? Não? Ah, então vou sortear de novo. Achei que... Ah, tá aí? Raíssa Fernandes de Souza Magalhães. Raíra de Cristo Ferreira. Aí.
Raira de Cristo Ferreira, tá aí? Não? Teremos outros sorteios ao longo do evento, viu, pessoal? Caroline Batista, Silva de Souza. Pessoal, vamos nos dirigir para o coffee break? Obrigada.